Uma boa tarde para vocês. Poxa, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo, especialmente o grupo lá de Alagoas que veio prestigiar essa atividade aqui na UFPA, a professora Juliele, os nossos alunos de PIBIC e mestrado, lá do PPG-FIO, da UFAL, que está apoiando institucionalmente essa iniciativa. O próprio PPG-FIO aqui do nosso curso da UFPA, em Filosofia. E é uma associação entre dois grupos, né? O grupo da UFAL de Linguagem e Cognição e o grupo aqui da UFPA de Consciência e Cognição. Fiz alguma coisa errada? Tá. E tem um apoio super especial também, que é da Sociedade Brasileira de Filosofia Analítica, cuja presidente é a Sofia Stein, lá da Unicinos, que também está apoiando várias iniciativas de grupos de filosofia analítica em cidades diferentes do Brasil, né? Bem, se tudo der certo, isso pode funcionar como uma boa plataforma para futuras pesquisas e futuros projetos. A ideia é que a gente possa aproveitar essa proximidade geográfica e temática para ter projetos juntos, né? Então, é uma tarde um dia no qual a gente pensou em fazer várias apresentações para saber, basicamente, os pontos de comunidade, convergência para futuros projetos no futuro. Bem, essa pesquisa que eu vou apresentar aqui é uma pesquisa meio déjà vu, é uma pesquisa antiga minha, né, da época do meu doutorado. O pessoal de Alagoas já viu? Já viu isso? Eu deveria ter apresentado isso em Alagoas, né? Tá. Então eu tenho vários interesses em filosofia da linguagem, filosofia da lógica, em filosofia da mente, sempre com essa matriz, digamos, wittgensteiniana. E eu vou apresentar, basicamente, aqui as ideias que me levaram a pensar uma escola muito tradicional na filosofia contemporânea hoje, que é a escola de Pittsburgh, ok? Que tem essa acepção em filosofia, ou essa entrada, ou essa tradição em filosofia analítica, mas com muito respeito à história da filosofia, né? Especialmente ao idealismo alemão. Na época do meu doutorado, eu estava com uma série de problemas em relação a esse Wittgenstein intermediário, né? Aqui no Brasil a gente tem um grupo forte de Wittgenstein intermediário, em São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. E eu vou mostrar alguns problemas aos quais eu estava associado e eu não encontrava algum tipo de fio condutor no qual eu poderia desenvolver ideias para projetos mais robustos. O que aconteceu foi que eu comecei a me engajar com a filosofia do Robert Brandon, da Universidade de Pittsburgh. E comecei a ver como que várias questões da filosofia do Brandon seriam boas respostas para os problemas que eu estava tendo em relação ao Wittgenstein intermediário, né, que é entender essa transição da primeira filosofia dele associada ao Tractatus de 1921 até culminar digamos, a filosofia madura de 1953 das investigações filosóficas, né? Então é basicamente um percurso, né, que eu já fiz. Isso daqui virou um artigo que eu submeti para um special issue de uma revista espanhola chamada Disputácio, é uma revista tradicional nesse meio de filosofia analítica, cujo tema era exatamente Wittgenstein e Brandon, né? Aí, poxa, como é que eu posso contribuir? Eu poderia trazer coisas do meu trabalho, dos meus projetos atuais, sobre filosofia da lógica, pluralismo lógico, revisionismo lógico, ou temas mais ligados à filosofia da mente e filosofia das ciências cognitivas, como a própria tradição do nativismo, mas eu pensei em pegar resultados que eu tive anteriores e aplicar na própria filosofia brandoniana, para tentar entender, basicamente, de onde eu parti e como eu chego em coisas, né? O tema é a negação, a incompatibilidade de materiais e o que vários inferencialistas, vocês vão saber o que é inferencialista, chamam de densidade inferencial. E eu estou tentando ler isso. Esses são conceitos centrais para a filosofia do Brandon, okay? Que é um filósofo contemporâneo.
Mas eu estou tentando aplicar esses conceitos para entender o que estava acontecendo com Wittgenstein quando ele começa a abandonar ideias do Tractatus, ok? Então é um exercício de leitura, digamos, retrospectiva, né, de filósofos, a partir de temas mais contemporâneos. O que eu estou querendo motivar com esse trabalho é a transição, o movimento filosófico em filosofia da linguagem, em certo sentido filosofia da lógica também, de uma tradição referencialista para uma tradição inferencialista, ok? Na qual, grosseiramente, o referencialista é uma discussão em semântica, ou como nossas expressões linguísticas ganham significado. O referencialista ele atribui, como o nome já diz, o significado à designação, à denotação ou à referência em determinadas entidades ou coisas. Podem ser abstratas, materiais, empíricas ou mentais, né? Mas o ponto que dá significado para as nossas expressões linguísticas são as referências a coisas extralinguísticas, ok? Já o inferencialista, ele defende ou ele acredita, ele advoga a ideia que o significado de expressões linguísticas é dado não pela referência às coisas, mas pelo conjunto de inferências que nós devemos dominar para poder usar significativamente expressões linguísticas. Isso vai ficar mais claro. Esse movimento contemporaneamente é feito pelas obras do Brandon. Essa aqui é a Making It Explicit, de 94. O texto Articulando Razões, que a gente trabalha aqui na UFPE às quartas-feiras, que é uma introdução, e o de 2008 é Between Saying and Doing, entre falar e dizer. Bem, o significado o significado de nossas expressões ele deveria ser dado pelas regras que governam alguns conceitos e não pela referência. Não é que a referência suma, ou que a referência não deva ser mais usada para se pensar em significado em linguagem, ou de expressões linguísticas. É que a referência ela vai ter um papel marginal, parasitário, secundário em relação a essas inferências que nós devemos dominar para dominar o uso significativo das expressões. Então a ideia é que, como proposições elas não são logicamente isoladas, elas sempre estão em conexões inferenciais com várias outras que determinam, digamos, um quadro de incompatibilidades, um quadro do que se segue do que. As proposições elas são pensadas como densas. O que significa denso aqui? Denso em relação a inferências materiais. Okay? Entender uma proposição é entender inúmeras proposições. Não é entender todas as proposições, mas as proposições elas veriam em pacotes. Okay? E esses pacotes eles são organizados em termos de implicações e exclusões. Okay? E por isso que eu estou chamando ela de inferencialmente densas. Isso vai ficar mais claro nos problemas que eu vou apresentar posteriormente. Isso aqui é uma citação do Brandon. Inferencialismo sobre conteúdos conceituais significa tomá-los como sendo identificados ou individualizados pelos seus papéis inferenciais. Né? Esses conceitos eles devem aparecer em proposições, essas proposições devem ser entendidas pelos seus papéis inferenciais. O que significa isso? Como desempenhando o papel de premissas ou conclusões em cadeias de raciocínios nossos. Okay? A proposição, antes de ser pensada ou entendida pelas suas condições de verdade, nessa tradição da filosofia analítica anterior, ela deveria ser entendida a partir das suas relações inferenciais com várias outras proposições. Entendendo o Middle Wittgenstein, quando Wittgenstein volta para a filosofia, lá em 1929, ele começa a se engajar com um conceito em alemão que a gente chama, ele usa de Satzsystem, ou sistemas de proposição. Repare que eu estou usando um condicional aqui. Se proposições elementares, no final da nossa análise da linguagem, se houver essas proposições elementares, elas deveriam todas serem inseridas em diferentes sistemas de proposições. E esses sistemas eles são organizados logicamente por determinadas exclusões, que eu estou chamando de exclusões materiais, em contraposição a exclusões formais, que são só baseadas na própria definição ou, digamos, no significado dos nossos operadores lógicos. Para entender operações ou inferências materiais, você deveria entender o conteúdo conceitual entre conceitos. Né? Isso é o que eu estou chamando de exclusões materiais. Eu vou dar uma série de exemplos disso daqui a pouco. Onde a negação ela tem um papel interessante nesses sistemas de proposição. É como se a negação explode, e esse explodir não está associado com paraconsistência, não prima facie.
em inúmeras ou infinitas alternativas, dependendo do sistema proposicional ou sistema de proposições no qual você está envolvido. Então, entender uma proposição seria entender o sistema onde ela está inserida, né? E esse sistema, ele possibilita, ele autoriza, ele permite ou ele proíbe, desautoriza determinadas combinações. Esse é o núcleo, acho que, das dificuldades que o Wittgenstein estava tendo nesse período da filosofia. Aqui tem uma outra citação do Brandon, de 2001, que é inferencialismo, de qualquer forma, ele está comprometido com uma certa ideia de holismo semântico, né? Isso é oposto à ideia atomística na semântica, que vai se alinha com a ideia do comprometimento com teses representacionalistas da explicação semântica. Para algumas relações conceituais expressas por sentenças ou palavras, para elas serem entendidas, é essencial que a gente consiga entender as relações inferenciais, ou a maneira como elas são articuladas de maneiras inferenciais. Tem algumas distinções aqui que não são relevantes para mim. Então, para entender um conceito ou um conteúdo conceitual, você deveria entender vários conteúdos conceituais. Eles não são atomizados ou eles não são independentes, logicamente, uns dos outros. Bem, esse era o meu projeto, tentar motivar o referencialismo próprio do Tractatus, né, ou de uma tradição, primeira tradição da filosofia da linguagem, para o inferencialismo. O professor Wrigley, que é um americano e se radicado aqui no Brasil, é professor da Unicamp, ele defende que o tipo de verificacionismo do Wittgenstein, quando ele volta para a filosofia, ele é extremo, radical, dramático. São palavras do Wrigley, não minha. Então, para entender o slogan, que o lema, para entender o sentido de uma proposição, você deve entender o método pelo qual você verifica a proposição. Pela contrapositiva, se você não entender o método de verificação ou como você atribui a verdade à proposição, você não entendeu a proposição. Por exemplo, isso aparece no PB, isso é Philosophische Bemerkungen, é um texto que o Wittgenstein, lá na década de 30, no começo da década de 30, são várias teses que ele começou a organizar para conseguir uma bolsa de estudo na volta dele para Cambridge, né? Sendo orientado lá pelo Russell. Ele, no parágrafo 43 desse texto, ele fala, olha, para entender uma proposição, você tem que entender uma espécie de método de busca, um método de procura. Okay? O que eu gostaria de destacar é que, para entender uma proposição, você deveria ter uma espécie de domínio, ou saber como determinar quando ela é o caso e quando ela não é o caso. Okay? Isso é importante nessa discussão. Então, a discussão sobre o sentido proposicional, ele não é associado com a própria discussão das condições de verdade da proposição, como é usualmente apresentado, ou como nós nos referimos a coisas no mundo, mas em relação ao sentido ou que tipo de evidência constrange ou restringe o nosso entendimento dessas proposições. Repare que eu estou migrando aqui de uma discussão própria ontológica, né, sobre fatos, estados de coisas, modelos, satisfação, condições de verdade, para uma discussão a respeito do tipo de evidência, do método pelo qual nós verificamos a proposição. Aí você vai perguntar, poxa, isso é epistemológico, né? A epistemologia deveria estar na filosofia do Wittgenstein, quando ele volta depois do Tractatus. A epistemologia não seria psicologia no Tractatus do Wittgenstein? Essa é uma pergunta que faz sentido, já uma vez que ele associa epistemologia com psicologia de uma maneira derrogatória, né, no Tractatus. Mas eu gostaria de responder isso de uma outra maneira. Eu não queria associar com epistemologia per se, mas com uma escola construtivista de interpretação da filosofia da linguagem ou da filosofia da lógica. A minha pergunta central é por que o Wittgenstein começou a se engajar em formas explícitas de construtivismo naquele momento, no começo da década de 30,
para motivar em semântica a transição do referencialismo para o inferencialismo, usando esse desenvolvimento da filosofia do Wittgenstein. Especialmente associando o conceito de densidade inferencial ao conceito de sistema de proposições. Entendendo que o significado de uma expressão ela deveria ser identificado com as relações inferenciais que ela estipula com outras expressões linguísticas. Então, isso não é um trabalho só histórico, eu estou pensando conceitualmente ou internamente a filosofia dele, procurando algumas razões para entender essa transição. Alguns autores associam essa transição com Brouwer, né, com a figura do intuicionismo matemático. Né? Brouwer ele apresentou em 1928 duas palestras lá em Viena, né? E o Wittgenstein estava na audiência, assim como vários autores importantes do Círculo de Viena naquela ocasião. Alguns atribuem à própria discussão do Círculo de Viena essa virada, digamos, construtivista, verificacionista do Wittgenstein, e alguns outros autores, como o próprio Wrigley, ele já tenta ver isso no Tractatus, tá? Esses elementos no Tractatus. Isso é o que eu estou chamando de hipótese de Wrigley. De maneira que o Tractatus ou ele pressupõe ou ele implica verificacionismo. Eu acho que a gente pode ter lições verificacionistas para aprender no contexto que motiva a grande transição do primeiro Wittgenstein para esse segundo Wittgenstein. O primeiro abrir mão de teses tractarianas. Né? Isso ficou chamado na tradição da filosofia de comentadores ou da literatura secundária como o problema da explosão de cores. Eu acho que, entendendo esse problema e como ele impacta a filosofia do Wittgenstein, a gente pode dar sentido para vários elementos inferencialistas dentro desse período intermediário dele, especialmente o papel da negação em sistemas taxonômicos, onde você tem uma série de incompatibilidades conceituais, materiais, que são difíceis de serem dadas contas com a lógica do Tractatus anterior, e o que eu estou chamando de densidade inferencial. Então, o que eu vou fazer talvez a quarta parte eu não vá falar, mas essas três partes seriam duas formas de verificacionismo. Eu vou mencionar, ou tratar, explicar, discutir criticamente essa hipótese do Wrigley e entender o problema da exclusão de cores como motivação do diferencialismo. Se der tempo, eu falo um pouco sobre o terceiro excluído aqui. Então, a primeira parte, alguns autores, como o André Porto, lá de Goiás, e o Luiz Carlos Pereira, da PUC do Rio, eles acham importante fazer a distinção entre pelo menos duas formas de verificacionismo. Né? Um verificacionismo mais tradicional, que é o verificacionismo ligado ao Círculo de Viena, lá na década de 20. E é sempre importante lembrar que o Círculo de Viena é uma escola muito heterogênea. Né? Você tem uns fios condutores mais gerais, mas são autores que eles estão organizados, digamos, por familiaridade ali, mas eles não defendem, eles não endossam todas as teses de todo mundo. Né? Que é uma versão de verificacionismo estrito, na qual o significado de algum tipo de proposição ou sentença declarativa deveria ser determinado pelo número finito de sentenças observacionais. Ou, pensando, uma proposição ela deve ser considerada comparável com a realidade se e somente se ela, em princípio, puder ser verificada empiricamente. Esse empiricamente é o importante para a tradição desse empirismo lógico. Uma segunda versão, que é motivada pelo trabalho do Dummett, onde ele associa a discussão do intuicionismo na filosofia da matemática com a filosofia da linguagem, que é pensar essas categorias de condições de acertabilidade de uma proposição e não nas condições de verdade de uma proposição para determinar o sentido da proposição, pode ser chamada de novo verificacionismo por esses autores. Né? Então, inspirado em um matemático, filósofo chamado Martin Löw, ativo hoje, eu acho que, e associado com essa escola do Dummett, e com Pravitz, eu acho que a gente pode conectar o entendimento do que acontece com Wittgenstein com esse tipo de verificacionismo aqui, tá? E não com esse tipo de verificacionismo.
Ok, o verificacionismo, esse texto do Martin Löw, ele vai fazer exatamente essa distinção que eu comecei a fazer no meu primeiro slide aqui, que é tentar pensar a proposição a partir de, digamos, leis ontológicas e pensar a proposição em termos de leis do conhecimento ou leis do julgamento, do juízo de conteúdos assertóricos ou conteúdos proposicionais. Bem, com uma acepção mais ontológica, pensando em leis da proposição, a gente vai pensar mais uma vez em modelos, satisfação, condições de verdade, falsidade, pensar em satisfação, né? Fatos, estados de coisas, correspondência à realidade. Ao passo que a tradição de pensar sentenças declarativas, não pensadas em termos de proposições, mas em termos de juízos ou julgamentos, seria uma tradição voltada mais para a teoria do conhecimento e menos voltada para a ontologia, né? Onde as condições de verdade seriam revertidas pelas condições que você tem que dominar para poder asserir uma proposição. E as consequências dessa própria asserção da proposição. E o Martin Löw apresenta exatamente nesse texto a distinção que o Luiz Carlos Pereira e o André Porto fizeram no artigo dele. Duas formas de verificacionismo, a primeira como uma espécie de método empírico, né, a ser testado por observação empírica, e a existência de um estado empírico, que é a condição para que nós reconheçamos a verdade de uma proposição. É tipo de verificação de um estado de coisas, de um fato empírico no mundo. E um método de prova. Aqui ele já está associando a discussão de filosofia da matemática ou filosofia da lógica, dependendo da acepção, dentro da discussão semântica. O que você deveria entender ou verificar não é o estado empírico no mundo. Se tiver esse estado empírico, a proposição é verdadeira, se não tiver, ela é falsa. Para entender uma proposição, você deveria entender as regras de introdução dos componentes dessa proposição. O que significa isso? É que a verdade e a referência, como em qualquer história, em qualquer apresentação intuicionista ou construtivista, elas não deveriam ser conceitos primitivos. Okay? A verdade ela é tomada como derivada de um outro conceito mais importante, que é o conceito de existência de prova. Okay? É verdadeiro não quando estabelece, digamos, a correspondência a estados de coisas ou a fatos, independente da linguagem, mas é verdadeiro quando a gente pode derivar, ou quando a gente deriva uma prova. A existência de uma prova determina a verdade ou a falsidade de uma proposição. Então a pergunta que se deve ser feita, nesse contexto desse tipo de verificacionismo associado com o método de prova, é o que nós devemos saber. Repare que isso aqui já é uma espécie de acepção ou de abordagem, estratégia, voltado ao que o Martin Löw chama de leis do julgamento, em contraposição a leis da proposição. O que nós devemos saber para ter o direito de afirmar que uma proposição ela é verdadeira. E eu marquei ali o direito, né? Eu acho que é muito interessante, porque você já tem aqui uma discussão normativa, uma espécie de vocabulário deontológico associado com a própria capacidade de entendimento de sentidos proposicionais ou de conteúdos conceituais. Então, a resposta do Martin Löw, nesse tipo de verificacionismo aqui, é basicamente dizer o que eu tenho que ter, o que eu tenho que conhecer para ter o direito de afirmar que a proposição é verdadeira, são as leis, as regras pelas quais eu introduzo as expressões linguísticas. Entender uma proposição P significa, então, entender como que eu verifico que a proposição P, ou como eu entendo, ou como a verificação da proposição P ela deve ser feita. É como se entender a proposição não é entender um mapa da realidade, entendido lá no contexto do tratado, um modelo da realidade, uma representação da realidade, mas entender uma proposição é entender como ela estipula a prova que tem que ser obtida,
ou entender como que ela deve ser provada, ou entender como ela deve ser verificada. Pela contrapositiva, se você não entende como ela deve ser provada como verdadeira, você não entendeu a proposição. Então, o que eu estou querendo enfatizar aqui é uma leitura do verificacionismo que não está associada nem com a leitura ontológica em relação à natureza da proposição, estados de coisas, fatos, condições de verdade, mas também nem e menos com essa tradição mais epistemológica, em termos de condições de acertabilidade, mas é entender o verificacionismo com uma leitura normativa. O verificacionismo como a base para você identificar as partes legítimas de um discurso. Aquilo pelo qual você tem que saber para ter o direito de afirmar que uma proposição ela é verdadeira. E repare que aqui já é um vocabulário mais abstrato, mais geral, que engloba tanto proposições que a gente pode chamar de empíricas, como proposições não empíricas também. Aqui eu não faço a distinção, esse tipo de verificacionismo. O que está no coração dessa ideia? Algumas expressões elas deveriam ser proibidas. Elas são sintaticamente formuláveis, mas elas deveriam ser semanticamente proibidas ou retiradas. E como é que a gente aprende esse quadro de proibições e autorizações? Pelas regras de introdução. Ou a proposição ela estipula a maneira como ela deve ser verificada. E se você falhar em entender a maneira como verifica a proposição, você falha no entendimento do sentido da proposição. Eu gostaria agora de voltar para a hipótese de Wrigley, que é tentar ler esse verificacionismo do Wittgenstein no Tractatus. Eu acho isso problemático, muito controverso. Aqui eu já estou me remetendo a essa distinção entre condições de verdade e condições da atribuição de verdade da proposição. O verificacionismo ele é usualmente identificado com as condições pelas quais nós atribuímos verdades à proposição, né? E não com as condições próprias de verdade da proposição. No contexto realista de semântica, de condições de verdade, é irrelevante saber a maneira como nós, de fato, verificamos a verdade ou não da proposição. Você pode entender a proposição sem saber como verificar a proposição, né? Isso dentro de uma escola própria realista, né? Não construtivista no sentido de uma linguagem. Então, seguindo o Dummett e o Kripke, eu gostaria de mostrar como que é controverso tentar ver já verificacionismo no Tractatus do Wittgenstein. Aqui eu coloquei 1918, mas é 1921, quando o texto é publicado. Em 1918, ele manda o texto para o Frege ler. Então, eu acho que o texto já estava suficientemente maduro para ele mandar para alguém como Frege, né? Apesar de ter sido publicado só em 1921. Eu acho que no Tractatus você tem uma semântica de condições de verdade, e essa semântica de condições de verdade, ou essa concepção de verdade do Tractatus, ela não é constrangida, restrita por qualquer noção de evidência, okay? Especialmente evidências empíricas para estipular a verdade de coisa. Eu acho que o Tractatus ele tem de fato uma teoria realista do sentido, baseado nas condições de verdade, né? De uma proposição. Lá, me parece que o sentido proposicional ele deveria ser entendido exaustivamente e exclusivamente pelas condições de verdade dela, independente de você saber se pode verificar ou não a verdade, se pode verificar ou não e como verificar a verdade ou não de algumas proposições. Eu acho que a verificação atual ou possível, ela é irrelevante nesse cenário. Os operadores tractarianos eles deveriam ser pensados dentro de uma semântica realista, no sentido que toda combinação de proposições elementares, como a gente aprende lá, por exemplo, na semântica de tabelas de verdade, nosso curso 0 de introdução à lógica, deveria ser possível. Não há nada que constranja a combinação de proposições elementares, porque as proposições elementares elas deveriam ser independentes, logicamente, uma das outras. O problema é que depois de alguns problemas,
o Wittgenstein parece que notar que operadores lógicos eles deveriam ser topicamente sensíveis. E a maneira como eu leio isso é uma maneira do verificacionismo que eu apresentei, o verificacionismo normativo. Nós deveríamos testar, verificar a possibilidade da formação proposicional de algumas proposições complexas. Por quê? Algumas proposições complexas, elas não deveriam ser permitidas. E aqui eu estou usando explicitamente e propositalmente o vocabulário normativo, né? Elas não deveriam ser permitidas, autorizadas. Algumas construções elas deveriam ser proibidas. A distribuição livre de valores de verdade, independente da proposição ter nomes não denotativos ou vazios referenciais, ela deveria ser restrita, constrangida em diferentes sistemas. E é exatamente esses sistemas diferentes que vai dar a noção de topicamente sensível. É como se os operadores eles deveriam ser sensíveis ao sistema no qual você está operando. Então eu concordo com o professor Mauro Engman, lá da UFMG, quando ele defende que o verificacionismo do Wittgenstein, na volta dele à filosofia lá em 1929, ele deveria ser equivalente essa volta em 1929, entendendo a proposição, tendo sentido, equivalendo, ou em certo sentido, se identificando com o método de verificação dela, isso deveria ser pensado em termos da objeção de Ramsay, que é um gêniozinho lá de Cambridge, que traduziu o Tractatus com, 19 anos de idade, e descobriu, digamos, esse problema, né? É claro que o Wittgenstein ele sabia desse problema, mas o Ramsay ele colocou de uma maneira na resenha que ele fez, criticando Russell, que era a grande estrela filosófica da época. Ele falou, olha, Russell leu mal o Tractatus, 19 anos de idade. Russell leu mal o Tractatus, insolente, né? Leu mal o Tractatus e tem um problema aqui que eu não sei como que o Wittgenstein consegue dar conta, com o que ele tem no Tractatus para ele dar conta disso. E com que objeção é essa que o Ramsay faz? Né? Nessa resenha histórica, aliás, eu traduzi essa resenha, tá? Eu acho tão importante historicamente que está traduzida lá na... Eu traduzi lá com o grupo do André Porto, em Goiás. Está na Filosóficos, lá, na revista Filosóficos. É open access, gratuito, né? Então essa resenha do jovem Ramsay, que nunca chegou a envelhecer porque ele morreu cedo, não tem muito... Ele morreu com 27 anos de idade, velho. Não, acho que muito... Ele apresenta o que ficou chamado depois de problema da explosão de cores. Eu acho que a gente tem lições construtivistas para aprender nesse ambiente, especialmente o que o Brandon, nesse Making It Explicit, de 1994, o papel da negação. Tá? A negação, na exclusão de cores, ela mostra, em certo sentido, o que o Brandon está defendendo aqui, que é um conectivo lógico que deveria desempenhar o papel de explicitar determinadas relações de compatibilidade material, ou da relação entre alguns conteúdos conceituais, organizados em sistema, né? Acho que isso é importante. A noção de incompatibilidade material e não de contradição formal. Contradição formal é a maneira como o Wittgenstein introduz contradições no Tractatus, né? E a pedra no sapato dele é exatamente dizer como pensar exclusões materiais em termos de contradições formais. Tá. E por que esses Satzsysteme, esses sistemas proposicionais, são chamados de fenomenológicos? Talvez não é uma boa atribuição na volta da filosofia. É chamada na volta de Wittgenstein à filosofia lá final da década de 20 e começo da década de 30.
Isso faz sentido porque várias proposições, ou sistemas proposicionais nos quais ele está interessado, são sistemas associados à descrição de cores, temperatura, volume, dureza, comprimento, peso, essas e outras características, né? Eu acho que em todos esses sistemas, digamos, fenomenais ou fenomenológicos, você está querendo atribuir, digamos, ou descrever estados de coisas, mas não são estados de coisas independentes de fenômenos. Eu acho que o princípio do terceiro excluído ele não funciona. Se der tempo, eu chego até lá, né? É uma espécie de falha do terceiro excluído. E eu gostaria de apresentar a minha tese, né? É que sentenças, elas atribuem, as sentenças que atribuem uma cor a um ponto do campo visual ou graus a uma qualidade empírica, elas são mutuamente excludentes, ok? Mas porque elas não podem ser verdadeiras juntas, tá? Por exemplo, se eu atribuir 2 metros a essa mesa e 3 metros a essa mesa, são duas proposições, digamos, excludentes. Ou um campo visual do tipo, é verde e um ponto. Tem que ser um ponto no campo visual, senão não faz sentido. Um ponto no campo visual é azul, logo não é vermelho. Ou eu atribuo vermelho e azul ao mesmo ponto do campo visual, você tem aí um tipo de exclusão, né? E eu acho que ela, de certa maneira, isso mostra o ambiente da incompatibilidade material. Porque elas não podem ser verdadeiras juntas, mas elas podem ser falsas juntas. Terceira parte. O que você está chamando de problema da exclusão de cores? O que eu já apresentei um pouco. Isso é o elevador, esse barulho. O problema da exclusão de cores e por que você está chamando isso de motivação para o inferencialismo? O que está acontecendo aqui? Eu não vou pensar cores como um problema em filosofia da mente, ou como um problema epistemológico, ou como um problema em metafísica, né? Digamos a natureza de cores, com propriedades secundárias ou primárias. Então eu vou apresentar cores aqui como uma espécie de problema lógico. Tá? Isso é motivado lá pelo Ramsey. Essa é a forma da única exclusão possível, né? Exclusão necessária, no Tractatus, que é a contradição. E a contradição formal. Então ela tem essa forma. Repare que eu estou usando variáveis ali, exatamente porque ela é formal. Ela não depende do conteúdo dessas proposições, mas só do significado dos operadores lógicos envolvidos ali, que aqui eu estou usando a notação do Principia, que é o ponto e a conjunção, né? E esse tilde aqui, esse til é a negação, né? Então você coloca uma proposição, faz a conjunção com a negação dessa mesma proposição e você tem uma contradição formal. Tá? Independente de qual seja a proposição. Isso é o lugar clássico do problema da exclusão de cores no Tractatus. O ponto A no campo visual é azul e o mesmo ponto A nesse campo visual ele é vermelho. O Wittgenstein chama isso de contradição no Tractatus. Mas isso é problemático. Tá? Isso é problemático. Repara que eu acho que isso não é um problema com cores. Tá? Isso é um problema pervasivo na própria atribuição de graus a qualidades empíricas. Né? Mas foram a partir de cores que mostrou a primeira dificuldade em tentar, com o arcabouço lógico do Tractatus, reduzir incompatibilidades materiais em termos de elementos formais, especialmente a tautologia e a contradição. Então essa proposição, dá uma mesa, tem 3 metros de comprimento, e essa mesma mesa tem 4 metros de comprimento. E eu estou tentando ver isso em outros sistemas, digamos, conceituais. Por exemplo, agora são 25 graus Celsius, e agora são 26 graus Celsius. Ok? Flamengo, eu sou flamenguista, ele perdeu ontem, e ele ganhou ontem. O que eu estou tentando aqui? Eu estou pensando o mesmo tipo de incompatibilidade, mas em outros sistemas conceituais. Ali eu tentei usar alguns sistemas conceituais que o Wittgenstein está engajado quando ele volta para a filosofia, que são chamados fenomenológicos. Mas assim como o problema não tem a ver com cores diretamente, também não tem a ver com sistemas fenomenológicos, eu acho.
Acho que tem a ver com determinadas relações conceituais em alguns sistemas. Tá? Aí tem esse do Flamengo. E, por exemplo, o sistema taxonômico. Né? O animal lá é um gato e o mesmo animal é um cachorro. Tem, acho que um quadro de incompatibilidade aqui. Tá. Ok. Tem várias coisas esquisitas. Vocês estão aí perplexos e tal. É para estar perplexo, eu fiz isso propositalmente. O que tem de esquisito, né, aqui que tem aqui? Ou melhor formulando, o que tem aqui que não tem aqui? Pelo menos explicitamente. A negação. Tá? Aqui você tem uma proposição, a conjunção dela e a negação dessa proposição. Né? Ao passo que aqui você tem algum elemento, digamos, de exclusão, né? Você tem algum elemento sendo repetido e esse mesmo elemento, talvez sendo negado, não funciona da mesma forma. Você tem uma espécie de mismatch, de descompasso entre esses exemplos e esse, digamos, exemplo mais formal do que é uma contradição formal. E, tecnicamente, se você tem uma conjunção como essa, isso aqui é uma contradição, se eu mudo a conjunção e troco ela por uma disjunção, eu deveria ter uma tautologia. Ok? Eu reverto a disjunção e a conjunção modificando o valor de verdade. Né? Aqui é sempre falso, aqui deveria ser sempre verdadeiro. Né? Isso aqui é contradição, isso aqui é uma tautologia, né? O princípio terceiro excluído aqui. Né? É uma instância do princípio terceiro excluído pensado na lógica proposicional. Isso não acontece nesses exemplos. Tá? Você tem uma conjunção, mas se você colocar uma disjunção, você não tem uma tautologia. Tá? Em nenhum desses casos, se eu troco a conjunção por uma disjunção pelo ou, eu não gero tautologias. Então você tem mais um tipo de descompasso, de mismatch aqui, né? Entre essa associação desses exemplos com esse caso. O que eu faço? Eu associo isso com a lógica aristotélica. Tá? Eu tento trazer uma distinção muito importante na história da filosofia da lógica, ou filosofia da linguagem, de maneira geral, que é a distinção entre contradição e contrariedade. Né? Eu acho que funciona bem aqui. Por quê? É exatamente nesses exemplos você tem relações conceituais, que eu estou chamando de relações materiais, baseado em quadros categoriais. Né? E regras. Regras que determinam as relações categoriais ali. Quais são regras? Repare que esse é um texto do Wittgenstein de 1929, foi um dos únicos textos que ele publicou em vida, chamado Some Remarks on Logical Form, ou Algumas Observações sobre Forma Lógica. É muito curioso ler esse texto. Ele é historicamente importante, porque o Wittgenstein não tem vocabulário para o que está acontecendo aqui, na exclusão de cores. Ele começa a chamar algumas coisas, isso em certo sentido é uma tautologia. Ou isso parece ser um tipo de contradição, mas não é uma contradição. Né? Ele começa a tentar, ver com o vocabulário que ele tem no tratado, tentar descrever o que está acontecendo ali. Né? Quais são essas regras? Nenhum ponto do campo visual pode ser azul e vermelho simultaneamente, nenhum objeto pode ter 3 metros de comprimento e 4 metros de comprimento, nenhum momento particular pode ter 2 graus de temperatura, um time de futebol ele não pode perder e ganhar simultaneamente, nenhum animal pode ser gato e cachorro. Essas são as regras que você deveria dominar para estipular ou determinar que essas proposições aqui, elas envolvem algum tipo de incompatibilidade material, de incompatibilidade conceitual. Tá.
Aí isso foi o que eu fiz na boa parte do meu trabalho depois do doutorado, que era tentar capturar, ok? Essas relações de contrariedade usando a notação do Tractatus. Qual é a notação do Tractatus? Eu não vou entrar na discussão histórica de quem inventou a tabela de verdade, mas a tabela de verdade, por exemplo, a implicação material, ela é apresentada lá. Inclusive com caso esquisito, né, que é difícil de ensinar, tal, o aluno fica perplexo, fica chateado, que é retorna falso, retorna verdadeiro para 3 casos e retorna verdadeiro, retorna falso só para um caso, que é um caso esquisito lá, verdade levando a falsidade, mas falso, falso é verdadeiro. O primeiro falso, falso ligando a verdade é verdadeiro também, aí fica muito difícil explicar aquilo, aí você tem que jogar para a filosofia da matemática e essas coisas. Então, qual é o meu impulso aqui é tentar capturar essas relações com a tabela de verdade. Qual é a intuição? Se a organização conceitual de cores representa um problema para a lógica do Wittgenstein, deveria representar também um problema para a notação dele. Tá? Eu acho que é isso que acontece. Então vamos tentar analisar a distinção entre contradição e contrariedade, que é uma distinção aristotélica, usando a tabela de verdade. Reparem que você começa a ter que introduzir elementos modais. Isso é muito curioso. Por exemplo, tabela de verdade lá do Tractatus, 1918, mas é 1921. Né? Você tem algo dessa, né, os casos esquisitos, mas aqui é a conjunção. Então a conjunção retorna verdadeiro se somente se os 2 conjuntos forem verdadeiros, tá? E falso para todos os outros casos. Aí você pode tentar interpretar isso usando sentenças de uma língua natural. Aqui a conjunção de 2 sentenças ela vai retornar verdadeiro e todos os outros, quando os 2 conjuntos forem verdadeiros, e falso para todas as outras combinações possíveis. Cores. Cores o Wittgenstein chama de contradição. Né? Essa exclusão de cores é uma contradição. Aí você tem essa sentença, A é um ponto do campo visual, é vermelho, e o outro A é azul. Okay? Aí ele fala que é uma contradição. Se é uma contradição formal, ela deveria retornar falso para todas as combinações possíveis. Né? Isso que a gente aprende. Mas tem algo mais esquisito aqui. Bem, se isso é uma contradição formal, onde é que está a negação? Tá? Onde é que está a negação aqui? Aí a pergunta, você tem algum tipo de exclusão que não usa a negação? A resposta do tratado seria não mesmo. Né? No way. Aí você vai perguntar, Wittgenstein, cadê a negação para fazer uma contradição ali? Aí ele tem uma resposta que é uma resposta própria, eu acho, do atomismo lógico. Né? Que é uma resposta que vai falar, olha, eu não sei onde está a negação, mas ela tem que estar em algum lugar lá. Se você tiver a análise completa, a negação vai aparecer em algum momento. Né? Por quê? Proposições complexas, ela tem uma forma lógica, naquele caso é a contradição. Essa forma lógica, ela está escondida, de alguma forma. Ela não está visível na parte gramatical, né, nas expressões gramaticais da linguagem. Essa forma lógica, ela pode ser muito complexa, pensa na quantidade de disjunções que você deve ter para rebater aquela a contradição formal. Você deveria, no caso de cores, se não é azul, pode ser preto, vermelho, ou amarelo, ou várias outras cores, verde. Né? E se cores for um sistema denso, você explode em alternativas, disjunções. Ou seja, infinito, densamente. Né? Para cada 2 cores tem sempre uma cor no meio delas. E nossa tarefa como filósofos seria, né, heroicamente descobrir essa forma lógica perdida em algum lugar. Né? Repare que isso acontece no Russell, né? no denoting, a maneira como Frege pensa a quantificação também, eu acho que tem esses elementos de algo a ser descoberto,
que é complexo e não está visível na gramática. Mas repare que em 1929 coisas mudam. E eu acho que isso, tecnicamente, ela não é muito importante, mas eu acho filosoficamente muito interessante. O Wittgenstein ele mantém a ideia do Russell de análise completa da linguagem, mas ele começa a falar de adição de regras. E essas regras seriam essas regras fenomênicas. Eu não vou falar sobre isso. Ele acha que são regras fenomenológicas ou fenomênicas. O problema, ele não está na última coluna. O problema está aqui. Tá na maneira como a gente, de maneira livre, distribui valores de verdade para essas proposições. O esquema ele mesmo, ele deveria ser restrito. Por quê? Se você entender esse sistema de cores, conceitualmente, você entende que essa linha da tabela de verdade, ela não faz sentido. Tá? Você não pode, isso é uma regra, tá lá? Atribuir duas cores ao mesmo ponto do campo visual. E essa linha faz exatamente isso. Ela está dando uma multiplicidade, é como se a nossa tabela de verdade ela desse uma multiplicidade de combinações maior do que o sistema de cores permite. E nesse caso, por exemplo, a conjunção ela deve ser contextualmente sensível, porque nesse caso das cores, não é que ela vai retornar falso para tudo, isso sendo uma contradição formal, mas ela vai ter que tirar essa primeira linha da tabela de verdade. Ela deveria ser uma tabela de verdade assim, a distribuição, tá? Onde você pode ter todas essas combinações, menos a combinação que atribui verdade para as duas. Isso não é um problema com cores, é o que eu coloco comprimento, temperatura, e você pode fazer com vários outros sistemas que eles chamam de sistemas fenomênicos, ou fenomenológicos nessa época. Aí eu estou usando aqui é um vocabulário dramático. Eu acho dramático porque eu acho dramático filosoficamente o que está acontecendo. Algumas linhas da tabela de verdade elas deveriam ser retiradas, bloqueadas ou mutiladas. Esse é um vocabulário que o von Wright usa. Algumas combinações elas deveriam ser bloqueadas de maneira ad hoc, em relação a um determinado sistema conceitual. Eu começo a impor restrições à tabela de verdade, isso significa impor restrições a vários conceitos clássicos do Wittgenstein, do Tractatus, por exemplo, restrições à verofuncionalidade, à extensionalidade e outros conceitos. E eu acho que é isso que digamos, a moral da história. Quando entender o que é uma regra não é muito fácil, mas o que regras fazem? Elas limitam, elas constringem, elas restringem combinações, né? E é o que está acontecendo aqui, é como essas regras fenomênicas, elas restringissem um espaço lógico que é eterno, né? O espaço lógico lá do Tractatus, né? Eu acho que de acordo, essas mutilações, eu acho isso interessante. Do ponto de vista histórico, conceitual. Essas mutilações sistemáticas de tabela de verdade, elas capturam padrões conceituais que são apresentados lá nessa lógica aristotélica, né? Eu já apresentei o da contrariedade, que é exatamente o que eu fiz, né? Que é tirar a primeira linha da tabela de verdade. O que significa isso? Proposições, elas podem ser falsas juntas, mas elas não podem ser verdadeiras juntas. Como é que eu expresso isso? Tirando a primeira linha da tabela de verdade. Subcontrariedade lá em Aristóteles. As duas proposições, elas são subcontrárias se e somente se. Elas podem ser verdadeiras juntas, mas elas não podem ser falsas juntas. Como eu expresso isso? Mutilando a última linha da tabela de verdade. E uma outra maneira de se pensar a contradição, de maneira modal, duas proposições elas são contraditórias se e somente se. Elas não podem ser verdadeiras juntas e elas não podem ser falsas juntas. E atribuir verdade a uma implica atribuir falsidade à outra. Okay? Ela reverte os valores de verdade. E é exatamente o que está acontecendo no Wittgenstein aqui. Tá? Isso aqui é texto do Narlas, do espólio dele. Ele está se debatendo com isso, que a primeira linha deve desaparecer. Algumas combinações de verdadeiro e falso têm que ser retiradas. A primeira linha ela tem que ser retirada. Wegfall der ersten Linie. A primeira sequência lá, a série, ela deve ser
Durchstreichen, ela tem que ser riscada. E ela tem que ser tomada como impossível. Eu tenho que tirar a primeira linha toda, e assim por diante. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Esse é o problema da automoderação, né? O Fábio não está me moderando. Tá, eu vou pular essa parte do terceiro excluído. E vou para o final. Então, eu repito, esse é um trabalho que eu estava pensando em pegar coisas que eu já havia publicado, já havia pensado sobre Wittgenstein intermediário e tentar entender por que ele começou a ficar muito holista, por exemplo. Começou a falar de sistemas de proposições, né? É claro que você ainda não tem um dinamismo de jogos de linguagem aqui. Você já tem uma fragmentação do espaço lógico em vários sistemas diferentes, né? E, em certo sentido, sistemas que são heterogêneos entre si ou compatíveis entre si. E dentro desses sistemas você tem relações inferenciais dentro deles, né? Se tem 2 metros, não tem 3, não tem 4, não tem 5. Se são 25 graus, não são 26, 27, 28. Se é vermelho, não é azul, não é preto, não é, e todas as outras cores. E dominar essas relações conceituais significa entender a proposição na qual você está inserido. Então eu tentei motivar o tipo de referencialismo do Tractatus para o inferencialismo semântico, né? No Tractatus o significado ele é bottom-up, né? Por quê? Você tem que determinar a referência de nome simples, lá é objeto simples na realidade, para você ter proposições elementares. Proposições elementares definem, dão as combinações possíveis delas, dão o horizonte de proposições complexas a serem feitas. Então, o sentido de proposições complexas é determinado por proposições elementares, que ultimamente tem o seu significado, o seu sentido determinado pela concatenação de nomes ali, que se remetem a coisas no mundo. Então, o peso, digamos, semântico está nesses nomes que se referenciam a coisas no mundo. Problema de qualquer composicionalista referencialista. Se o nome não denotar, essa é o fantasma no armário de todo referencialista. Porque se o nome não denotar, você vai perder composicionalmente as proposições elementares, vai perder as proposições complexas que formam sentido a partir dessas proposições elementares, né? Você tem isso em, sei lá, Russell, Frege, Quine, tentando dar conta desses problemas de referencialidade. O inferencialista não tem esse problema, ele vai ter outros, mas ele não vai ter esse problema, porque dominar o sentido de uma proposição não é dominar a referência determinada, a referência dela ao mundo, ou a coisas a domínios extralinguísticos. Mas dominar o significado é dominar essas relações inferenciais. E essas relações inferenciais, elas estão inseridas em sistemas conceituais. Ok? E eu acho que a ideia dessa volta do Wittgenstein é uma ideia inferencialista, no sentido de nenhuma proposição ela é logicamente isolada de outras. Ela sempre vem dentro de sistemas de proposições. E esses sistemas de proposições eles são organizados em termos de implicações e exclusões múltiplas, né? E eu acho que é por isso que eu posso chamar eles de inferencialmente denso. Você tem esse holismo do inferencialista nesses sistemas de proposições do Wittgenstein. Se a gente tiver proposições elementares, elas todas deveriam estar inseridas em inúmeros sistemas diferentes. E esses sistemas são organizados, aí aqui é o meu termo, né, em exclusões por contrariedade. E a negação dessa contrariedade, em alguns casos, ela explode em infinitas alternativas. E é muito difícil você capturar essa explosão em inúmeras alternativas
com uma negação tractariana, que é basicamente um operador de contradição, né? Ele inverte condições de verdade, né? O que era verdadeiro antes fica falso, o que era falso fica verdadeiro, né? Como um switch, uma espécie de interruptor. Então, operar com proposições, a gente deveria operar com um sistema inteiro, onde a proposição está inserida. E esse sistema, ele tem combinações, algumas combinações elas são permitidas e algumas combinações elas são proibidas. Usando o vocabulário do Martin Love, se nós temos que restringir a formação molecular de proposições ou proposições complexas, é sim muito importante que a gente teste, verifique se a proposição molecular ela é possível ou não, se ela é autorizada ou não, e como? Pelas regras de introdução das expressões linguísticas, né? Saber como introduz as expressões linguísticas é dominar uma série de regras conceituais. E eu acho que a gente precisa de pelo menos duas modalidades aqui. Uma modalidade combinatorial, que é capturada pela tabela de verdade, quer dizer, basicamente todas as possibilidades de combinação, e uma, talvez, fenomenológica ou material, que é sensível conceitualmente. A exclusão de cores é uma boa motivação para você inverter prioridades. Não começar com combinatorial e depois tentar entender o que faz com relações categoriais, fenomênicas e materiais, mas já começar com as relações categoriais e depois tentar entender como é que a gente forma combinações a partir delas. Então, primeiro uma acepção mais epistêmica, para depois você ter uma acepção mais formal. E não formal para depois você ter as relações materiais conceituais. Então tá, muito obrigado pela atenção. Esse problema da discussão das cores. Do ponto de vista da tese, que Wittgenstein interfere no tratados, porque a lógica seria formal. Certo? Se a lógica é formal, você leva isso estritamente a sério, você estrita a formalidade, ela independe do conteúdo das proposições. Então você tem que analisar as conexões lógicas das proposições e a forma lógica da própria proposição em si, quando você faz a análise da proposição complexa em proposições elementares, que no tratado só tem uma análise correta, você só tem que levar em consideração aspectos formais da proposição e da conexão entre elas, os conectivos com proposições elementares e com proposições complexas. Pois bem, diante dessa ordem, por que seria tão complexo esse problema da provença tão problemático no tratado, dessa perspectiva? Se esse tipo de aparente, aparente indicação, aparente tautologia, nada diz a ver com a forma lógica da proposição, desse tipo formal. Eu entendo que são valores muito sérios quando você sai do âmbito da lógica e vai para o âmbito da condição da exceção, porque se uma criança chega para mim e fala essa cadeira é azul e vermelha, ela vai dizer que ela está errada, porque ela não pode ser ao mesmo tempo azul e vermelha, devido ao conteúdo da proposição que lida com a propriedade de cores, certo? Mas do ponto de vista lógico, tal como ele tratados, não haveria uma contradição, porque essa contradição não está muito formal, está muito conteúdo, certo? Então, por que a gente precisa essa questão disso? Olha, porque a lógica deve tratar tão somente da forma lógica da proposição e não do que ela está tratando, seja no meio fenomênico, ou práticas linguísticas. Sim, muito obrigado. Obrigado. A resposta é, em certo sentido, não existe problema no tratado. Basicamente, bem, a lógica sendo formal, mas repare como que isso é uma resposta, que ele vai chamar depois de resposta dogmática, né? É dividir a lógica formal e a aplicação da lógica, né? Isso é uma distinção lá do tratado. Então ele apresenta, digamos, o que depois ele vai chamar de jogo de verdade e falsidade, que seria essa lógica do tratado, né?
E vai distinguir a aplicação da lógica. O que é a aplicação da lógica? É basicamente analisar proposições empíricas, né? Bem, programaticamente, não tem problema nenhum. Trabalho da lógica formal e depois aplica isso para descrever estados de coisas, né? Mas a descrição de estados de coisas, isso não deveria colidir. Okay? Uma impossibilidade de uma aplicação não deveria modificar a visão da lógica que você tem, né? A lógica deveria cuidar de si mesma, né? Ou seja, essas questões, digamos, que parecem mais conceituais e mais empíricas, não deveriam, de maneira nenhuma, reverter nessa visão de lógica cristalina, formal, que ele tem no tratado. O problema começa a colidir com esses casos de exclusões materiais. Bem, se a lógica não fosse usada para analisar proposições, ela vai ser uma roda girando em falso, né? Em algum momento ele vai ter que colocar essa lógica para trabalhar, né? O tratado é programático, é um projeto. Quando ele começa a aplicar para descrição de fatos, e é uma tradição que está querendo descrever completamente o mundo, né? Em certo sentido, pensa em Carnage, pensa em Russell, fazer uma espécie de descrição científica daquilo que aparece para a gente, né? É claro que no tratado não tem, obviamente, fenômenos, né? Ou descrição de fenômenos. Mas quando ele vai, por exemplo, falar de quais são as formas dos objetos tractarianos, perdido lá na ontologia do Tractatus. As formas do objeto do Tractatus, ele nunca deu exemplo para o objeto do Tractatus. Também dogmaticamente, lá nas conversas com Malcolm, ele fala, olha, eu não preciso dar exemplo nenhum do que é um objeto no mundo, um objeto simples no mundo. Eu sou lógico, ok? E lógico só fala que tem que existir. Isso é coisa de filósofo, né? Coisa de lógico. Mas o filósofo vai ter o tem que, né? Isso tem que ser dessa forma, tem que existir nome objeto simples no mundo. Qual é o exemplo? Não precisa. Tem que existir, está lá, para que nossas proposições façam sentido, para que nossa linguagem veicule sentido. Bem, aí nesse contexto, você pode perguntar várias coisas para ele, né? Como é que faz quais são os objetos? Ele vai falar, não sei, tem que ter. Quais são as formas do objeto? No tratado ele fala tempo, espaço e cor. Ele se coloca num problema que ele claramente ele está pensando, acho que e cor é o mais difícil, né? Porque cor parece que ele está associando com o espaço visual, né? Eu tentei mapear os exemplos de cores, todos os exemplos de cores, de conceitos de cores no tratado, é problemático, tudo é problemático, né? Você tem esse desmatch. Aí fica claramente um descompasso entre o que ele tem e o que ele quer fazer, né? Começa a dar conflito, começa a colidir. Então, quando ele começa... Você coloca por número, você poderia ter os nomes, que a gente sabe o que é exatamente, mas com isso poderia trabalhar com cores, na melhor parte para explorar a linguagem muito tendo número, você não poderia ter Exato. Muito, muito interessante. Eu acho que a própria noção de espaço lógico dele, na parte ontológica, isso já é mais especulativo. O exemplo que ele dá, os exemplos que ele dá para introduzir a noção de espaço lógico, de itens que estão organizados entre eles, você não tem um item único, né? Mas todo e qualquer item está sempre em relação com vários outros itens, ele usa esses sistemas já no Tractatus. Ele dá um exemplo da cor num sistema de cores, de um grau de dureza, okay? A relação de um grau de dureza com vários outros graus. Isso lá na parte ontológica, perdido na parte ontológica, né? Me parece que as imagens... Eu acho que o Tractatus é um livro inconsistente. Tá? Respondendo assim. Não é só inconsistente naquele sentido mais usual, que fala, ele joga fora a escada, ele fala o que não deve ser falado, né? De coisas inefáveis ele está falando, como se fosse uma espécie de contradição performativa. Eu acho que as teses... Se permitindo que Tractatus tenha tese, eu acho que tem teses, porque ele se dedica 20 anos para tentar desconstruir nada, eu acho que ele tem teses ali.
o que está operando ali dentro é que é o conflito do que ele quer fazer com o que ele tem. O que ele tem dá uma visão de mundo, digamos, parmenídica de coisas, estático, né, imóvel, mas o que ele quer usar esse arcabouço instrumental para descrever um mundo fenomênico, né, um mundo visual, do campo visual. E isso acho que funde esse conflito essencial. Em algum texto eu chamei isso de conflito essencial do texto. Depois a gente conversa mais. Então, no final de contas, ele não subiu de escada. A escada quebrou. É uma boa imagem, a escada quebrou. Aí ele teve que colocar outra escada, né? Eu não consegui entender muito bem, porque o exemplo lá que ele é contraditório tanto com o Cristo quanto com Ele é o quê? Ele é o quê? Eu não consigo ver nem do ponto de vista formal, nem do conteúdo. Porque pode ter sentido, né? Quando você fala lá que o azul é a madeira azul e ela fica azul, né? Mas, se não me engano, a lógica assim, colorada que estou, você sabe que o exemplo da cor, para dizer que não é contraditório. Quando alguém fala que a representação assim, meio amarela. Quando você passa a luz vermelha, passa a luz amarela. Do mesmo jeito do exemplo do Vladimir, que é lógico cientista, e ele poderia ser lógico cientista, por que o doutor não poderia ser? Exatamente. Tá. Obrigado pela pergunta. Eu acho que eu tive esse cuidado ali. Eu não usei extensões materiais. Eu não atribuição de cores a extensões materiais. Porque, sei lá, uma mesa ela pode ter duas cores, ela pode ser colorida, né? Eu estou usando o vocabulário que ele usou. Eu não acredito que nosso espaço visual ele é composto de pontos, tá? Eu acho que isso é uma idealização, né? Que é uma idealização útil, mas é uma idealização nossa. O mundo fenômeno ele não é composto de pontos dessa forma, né? O vocabulário que o Wittgenstein usa é um vocabulário da época, né, dele, né? Os pontos, ele está falando de ponto do campo visual. O ponto do campo visual, ele não, em um ponto ele não tem partes. Vê? Então esse é um problema, né? A incompatibilidade desse caso, ela só vai ter um problema, digamos, pro Tractatus, se você estiver falando de pontos e não de extensões, né? Que é basicamente um horizonte que ele estava envolvido naquela época, de descrição total do campo visual. Aí tem essas ideias meio absurdas de pontos do campo visual e tal, a gente vê pontos, o campo visual ele é composto de pontos, né? E uma outra questão, metodologicamente, eu quis ver esse problema internamente a filosofia dele, sem trazer muitos elementos externos, né? Mas eu concordo com você que você pode, o problema está aí, né? Você pode usar de vários arcabouços conceituais, formais, para mostrar como avançar nesse tema, né? O que eu tentei fazer metodologicamente para uma escolha, uma decisão, foi me movimentar dentro da filosofia dele e dentro de um recorte, né? O recorte bem determinado é Tractatus e período intermediário. Eu não trouxe elementos da filosofia madura dele, né? Explícita, eu fiz isso, eu queria ver internamente, com o que ele tinha, até onde ele podia ir, né? E, em certo sentido, mostrar por que outros conceitos tiveram que serem formados, né? Uma coisa que eu pensava na época da minha tese de doutorado era que jogos iam aparecer aqui, né? Você já tem uma fragmentação de vários sistemas, aí você pensar um tipo de movimento, dinâmica, aí insere indivíduos, aí você começa a ter práticas regradas, aí já tem regras, né? Mas não, né? Eu acho que é independente, né? Acho que a discussão de jogos ela é independente dessa discussão. A discussão de, não jogos de linguagem, mas jogos, vem da discussão sobre a natureza da contradição, que cadê a Cíntia? Não está aqui. Que a Cíntia apresentou, né? Que isso vem de uma tradição da discussão de filosofia da matemática.
É claro que você tendo vários sistemas, uma pluralidade de sistemas, fragmentários, e com a noção de jogos, né, é como se depois ele juntasse isso, né, com práticas regradas. Né. Aqui você tem um mundo ainda muito estático, né? Você não tem o espaço lógico, mas você tem esses sistemas conceituais. Né? Muito pouco dinâmica entre eles, mudanças, contingências e tal. Só uma rápida. Você supôs que você está com pontos, certo? Esse ponto pode ser azul, totalmente vermelho. Então, essa não é a cadeira que eu disputar. Mas se eu disser que a cadeira é totalmente vermelha, não exclui que ela pode ser totalmente azul. Ok. Você inseriu um outro vocabulário totalmente, né? Ok. Aí vai. Esse ponto é totalidade. Yeah. Mas é só Mas aí você vai ter que pensar em termos de quantificação, como é que você vai expressar essa totalidade, né? Do totalmente, né? Então tá bom, vamos continuar o nosso evento sem mim? Que já tá bom. Tá, obrigado.